sangue nas mãos, tá? Eu comecei a pesquisar a Lei Felca, ou ECA Digital, Lei 15.211 de 2025, achando que era só mais uma medida bem intencionada contra a sexualização precoce de crianças. Mas quanto mais fundo eu ia, mais claro ficava: isso não é proteção. É o primeiro passo concreto para uma vigilância em massa, disfarçada de preocupação com os mais novos. E o pior? É idêntico ao que George Orwell descreveu em 1984, só que atualizado para o século XXI, com algoritmos no lugar dos telescreens. Assinamos a coroação da determinação de vocês, da competência de vocês, da experiência de vocês e da vontade que vocês têm de criar um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, onde o amor tenha prevalência sobre o ódio e onde a liberdade tenha total liberdade de verdade, mas com total responsabilidade. Vamos começar pelo começo, sem filtro. A causa real dessa lei não surgiu do nada. Em 2025, o influenciador Felca, Felipe Bressanin, viralizou um vídeo expondo casos absurdos de adultização. Crianças de 10, 11 anos posando como adultas em redes sociais, incentivadas por adultos, por cliques, por dinheiro. O vídeo dele explodiu, gerou comoção nacional. E o governo, que já vinha costurando algo parecido desde o PL da censura de 2023, aproveitou o momento perfeito. Sancionada por Lula em setembro de 2025 e em vigor desde 17 de março de 2026, a lei obriga plataformas, redes sociais, jogos, apps, tudo, a verificarem idade de forma efetiva. Acabou a autodeclaração. Para menores de 16 anos, a conta tem que estar vinculada ao responsável legal, com ferramentas de controle parental obrigatórias. Conteúdo que sexualiza ou adultiza crianças não pode ser monetizado nem impulsionado. Plataformas têm que remover na hora qualquer coisa que pareça exploração. Na superfície parece ótimo, mas a consequência prática? Todo mundo, inclusive você que é adulto, vai ter que provar quem é. Como? Ainda não está regulado pela ANPD, mas os especialistas já falam em reconhecimento facial, biometria, cruzamento de dados. E aí começa o problema. Pense no paralelo com 1984. No livro, o grande irmão vigiava através de telescreens que não podiam ser desligados. Aqui, o telescreen é o seu celular. Para proteger a criança, o Estado força as plataformas a monitorarem tudo. Não é só conteúdo impróprio, é o histórico inteiro de navegação, as interações, os grupos de WhatsApp. Como em 1984, onde o partido reescrevia a história e controlava o pensamento através da nova língua, aqui a lei cria uma linguagem distorcida. Proteção integral vira sinônimo de censura seletiva. Conteúdo que o governo não gosta, crítica política, humor ácido, debate adulto, pode facilmente ser enquadrado como adultização ou risco. Já vi isso acontecendo em outros países com leis semelhantes. A consequência? Uma geração inteira crescendo com medo de falar o que pensa, porque o algoritmo ou o Estado pode flagrar. O Estado usa as mesmas estratégias que Orwell descreveu com precisão cirúrgica em 1984. Lembra quando Winston Smith lê no livro que o partido queria não só controlar o presente, mas também o passado, e que para isso bastava reescrever a história toda vez que fosse necessário? É exatamente o que acontece aqui. O artigo 4º da Lei 15.211, o ECA Digital, define de forma vaga conteúdo que promova a adultização precoce ou a sexualização de crianças e adolescentes, sem dar critérios objetivos. O governo pode reinterpretar qualquer post, meme ou vídeo crítico como risco à infância e mandar tirar do ar em 24 horas. Hoje é um vídeo de humor político, amanhã é uma reportagem sobre corrupção. É a novilíngua em versão brasileira. Basta trocar crítica ao governo por adultização e pronto, o conteúdo some. Orwell fala do duplo pensar, aquela capacidade de acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. O Estado faz exatamente isso. Ele diz, no artigo 7º, que a verificação de idade é obrigatória e efetiva para proteger a integridade física e psicológica dos menores. Mas no mesmo texto abre brecha no parágrafo único, para que a autoridade regulatória defina os meios técnicos mais adequados conforme a evolução tecnológica. Tradução. Hoje é só um clique de responsável. Amanhã é biometria facial obrigatória para todo mundo. E quando o Estado quiser, ele usa essa brecha para cruzar dados com a Receita, com o SUS, com a PF. Não é proteção, é o Ministério da Verdade Digital. Eles protegem a criança na teoria, enquanto, na prática, constroem o grande irmão que vigia cada clique nosso. E o mais cínico? As estratégias para encontrar brechas e aplicar a lei conforme melhor convém ao poder. Em 1984, o partido usava a dupla fala,
para que uma palavra significasse o oposto do que parecia. Aqui, o artigo 12º fala em monitoramento proativo de conteúdos de risco, mas o parágrafo 3º permite que a plataforma, em parceria com o órgão fiscalizador, estabeleça critérios complementares. Ou seja, o governo não precisa aprovar uma nova lei toda vez que quiser censurar. Basta ligar para o Google ou Meta e dizer: esse aqui é risco à infância agora. Ontem era conteúdo explícito, hoje é qualquer manifestação contra a política pública. Eles encontram brechas, reinterpretam, expandem. Exatamente como O'Brien explica a Winston. O poder não é um meio, é um fim. O objetivo não é proteger, é controlar. É por isso que a Lei Felca não fecha brechas para os criminosos de verdade. Eles migram para o escuro em minutos, mas deixa todas as portas abertas para o Estado vigiar quem ele quiser. Orwell já avisava: o controle começa com a boa intenção e termina com o pensamento único. Agora, olha a hipocrisia dos protagonistas, porque isso me revolta de verdade. O Felca, o cara que deu nome à lei, foi ao Roda Viva ontem, dia 23 de março, e soltou mais um pacote de falas incoerentes que não batem com a realidade da lei. Ele repetiu que nunca imaginei que pudesse virar uma lei, que eu só fiz um vídeo, foram os políticos que criaram, que leu o texto todo e está feliz pela nossa luta. Mas na mesma entrevista, ele distorce tudo de novo. Diz que a lei não exige reconhecimento facial obrigatório, que é só mecanismos mais seguros, que as redes sociais é que são o problema, porque não se adaptaram, e que se houvesse respeito genuíno pelas crianças, as próprias plataformas resolveriam. Nunca, em momento nenhum, ele culpa o Estado. Nenhuma palavra sobre o governo que falha há décadas em proteger criança na rua, no funk, na novela. Ele aponta o dedo só para o algoritmo, para as redes sociais, para o sistema genérico. Nunca para o poder público que usa essa narrativa para invadir nossa privacidade. É o bode expiatório perfeito. Um jovem com milhões de seguidores, indignado com exploração real, servindo de álibi enquanto omite que a lei abre brechas para monitoramento constante de todo mundo. Ele combateu um problema real, mas ajudou a criar uma ferramenta de controle que não resolve nada, e ainda posa de herói lúcido no Roda Viva. E o político por trás? Aqui a coisa fica nojenta. O vereador Diego Gomes Vieira, de Praia Grande, autor da Lei Municipal Felca, que inspirou e batizou a versão nacional, está sendo investigado justamente por suspeita de exploração sexual de menores. Acusado de oferecer dinheiro e presentes a adolescentes de 15 e 16 anos em troca de favores sexuais. Prints de mensagens, fotos íntimas, tudo veio à tona em fevereiro de 2026. O cara que propôs lei contra a pedofilia na internet é suspeito de ser exatamente o que ele finge combater. Defesa dele nega, claro, mas a hipocrisia é gritante. Como em 1984, onde os líderes do partido pregavam pureza enquanto cometiam os piores crimes, aqui o criador da lei usa a bandeira da infância para se blindar. E tem mais uma ironia que me faz questionar tudo. A Xuxa virou a divulgadora oficial da nova ECA digital. Ela estrelou a campanha do Ministério da Justiça, posando com recados sobre proteção no mundo digital. A mesma Xuxa que, décadas atrás, se envolveu naquele polêmico filme Amor Estranho Amor, de 1982, cheio de cenas explícitas e controvérsias que hoje seriam exatamente o que a lei dela mesma condena. A mulher que construiu um império com imagem infantilizada, que já foi acusada de sexualizar o público mirim nos programas dela, agora é a cara oficial da lei que promete acabar com a adultização. É de rir para não chorar. Enquanto crianças reais sofrem, o Estado escolhe ícones com passado questionável para vender a narrativa de proteção. O Estado nunca esteve preocupado de verdade. Os pais, por sua vez, não têm como controlar as informações que os filhos recebem através da televisão. E o resultado é que estamos formando uma geração sem valores, perplexa, desorientada, que não tem nenhum balizamento, que não tem nenhum sistema de referência e que não sabe distinguir o certo do errado, porque ambos se confundem, se misturam no seu espírito. A sociedade dos adultos é preparada na infância. Com Prona dirigindo a nação, as crianças aprenderão a cultivar os sentimentos nobres, a decência, a honestidade, a retidão de propósitos. Aprenderão o valor da palavra empenhada, o valor do trabalho, da dignidade humana. Até os meios de comunicação participarão disso. Serão ensinados às crianças os princípios de civismo que irão norteá-las em toda a sua ação futura. O respeito à vida, aos mais velhos, aos semelhantes, à autoridade constituída. O respeito à lei, à ordem, à disciplina, à língua, aos heróis da pátria, ao patrimônio público, à bandeira e ao hino nacional. Crianças brasileiras vão a bailes funk desde sempre, dançando em carros de som com letras explícitas de sexo e violência. Menores atuam no crime organizado, carregam fuzil antes dos 12 anos em facções do Rio e São Paulo. São expostas em novelas de horário nobre, com cenas de sexo, traição e nudez, servidas no jantar da família toda. Onde estava essa moralidade quando o funk explodia nas periferias? Quando o tráfico recrutava crianças? Em lugar nenhum.
Porque o objetivo nunca foi proteger. Era e é usar um problema real para justificar controle sobre a população adulta. Na prática, essa lei não serve contra os criminosos de verdade. Causas? Os pedófilos e exploradores não usam Instagram ou TikTok com o nome verdadeiro. Eles migram. Consequências? Zero impacto. Qualquer um burla em segundos. Pede para um adulto escanear o rosto ou a identidade no lugar da criança. Os verdadeiros predadores continuam no escuro. Enquanto isso, o cidadão comum perde privacidade. Plataformas, para cumprir, vão exigir cada vez mais dados de todo mundo. E aí entra o benefício obsceno das Big Techs. Google, Microsoft, Meta, elas estão adorando isso. Olha o que elas mesmas declararam. Google já está implementando ferramentas de estimativa de idade no Brasil. Meta e TikTok dizem que vão expandir controles parentais. Por quê? Porque verificação de idade significa mais dados coletados de todos os usuários. A lei proíbe usar dados de menores para publicidade. Mas para verificar se alguém é menor, as plataformas precisam cruzar CPF, biometria facial, geolocalização, histórico inteiro. E quem armazena isso? Elas. Google lucra com anúncios baseados em perfis hiperdetalhados. Microsoft, com Azure e serviços de nuvem que vendem para governos e empresas. Meta fatura com cada clique. Quanto mais dados, melhor o algoritmo de IA que treina em cima de tudo. Consequência? Elas viram parceiras do Estado na vigilância. Em troca de cumprir a lei, ganham monopólio. Plataformas menores quebram com o custo de verificação, enquanto Google e companhia se fortalecem. Como em 1984, onde corporações estatais controlavam tudo, aqui as Big Techs viram o braço privado do grande irmão brasileiro. Elas coletam mais, vendem segurança e ainda posam de heróis. Eu vejo isso e fico indignado. A criança que era explorada continua vulnerável, mas agora meu dado de navegação está no servidor da Google para sempre. E não para por aí. Essa lei é só o primeiro tijolo. Causa: teste de aceitação social. Consequência: normalização da vigilância total. Amanhã exigem biometria para todo login. Depois, cruzamento com dados do governo. CPF, Receita, SUS. No fim, qualquer crítica ao poder vira risco à infância e some. Exatamente como Orwell alertou, o controle começa com proteção e termina com pensamento único. No X, usuários já estão ligando os pontos. Lei Felca é o PL da censura 2.0. Governo quer vigiar tua internet com cara de pai preocupado. Um post viral dizia: eles não bloqueiam o sinal nas cadeias para facções comandarem crime, mas querem biometria no meu celular para proteger criança. É isso. O Estado falha no básico. Proteger crianças nas ruas, nas escolas, nos bailes, mas avança no digital para controlar quem pensa diferente. E nós pagamos a conta com dados vazados e liberdade cerceada. Isso não é proteção, é dominação. Enquanto crianças reais sofrem, o governo e as Big Techs constroem um sistema onde sua privacidade some em nome da segurança. Se não reagirmos agora, compartilhando, questionando, exigindo que a regulamentação caia, o próximo passo é o silêncio total. Como Winston em 1984, que no fim amava o grande irmão. Aqui o Brasil está sendo treinado para amar o controle. Acorda. Essa lei não salva criança nenhuma. Ela escraviza a todos nós. E o futuro orwelliano já começou. Você só pode falar coisa dentro do seu tempo. Se falar fora, você vai preso. E é isso que está sendo adotado no Brasil. Quer dizer que o pessoal está achando que é uma concessão. Então, isso é uma técnica de engenharia social que se chama pé na porta. Isso está explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Né? E já é uma coisa bem antiga, isso é usado pela ONU no mundo inteiro. Você faz uma proposta que é nitidamente ofensiva, insultuosa e inaceitável. Daí o pessoal reclama e daí entra uma segunda proposta, que é o que você realmente quer. Né? E daí todo mundo aceita. Então é mais ou menos a seguinte maneira. Você chega para um cara e fala: olha, me empresta R$1.000. Ah, não pode. Ah, então me empresta 10. O cara imediatamente dá os 10. Isso aí foi testado e 82% da população cai. Testaram isso na França da seguinte maneira: se você chegar com um cartaz enorme, dizendo: olha, eu sou do departamento de trânsito e nós queríamos colar esse cartaz aqui na porta da sua casa. Era uma coisa assim, né? Tapava toda a fachada da casa. O morador olhava e falava: não, isso é um absurdo, você não vai fazer. Ah, então você pode botar esse aqui menorzinho, pegava um de 50 centímetros por 50 centímetros. Ah, pois não, pode pôr. Então, em 82% dos casos, funciona. Tá certo? Então, quer dizer, tudo isso é engenharia social, tudo isso é calculado de antemão. Isso é uma obra tecnológica, usando a mentalidade das pessoas como se fosse porcas e parafusos para montar uma máquina.